líder aqui de saúde da companhia no nosso país. Essa é mais uma das lives da campanha Grandes Razões e do programa It's OK, que é um programa corporativo. Nunca é demais ressaltar que a luta contra o Covid ainda continua. As medidas de prevenção continuam muito necessárias. Lembrar sempre que o uso de máscara, higiene da mão, álcool gel quando sair de casa, evitar aglomerações, fique em casa quando possível. A gente já teve live comigo, o Dr. Campos, explicando como a doença transmite, como esse vírus é traiçoeiro. A gente está vendo agora uma redução das medidas de restrição, rapidamente os números crescem, os hospitais mais ocupados, então continua aí o momento e a campanha de razões mais importante do que nunca. Essa é mais uma das nossas lives e vamos para os nossos combinados iniciais. Primeiro, apresentar quem vai falar, eu, que já sou bastante conhecido, a Priscila, já tive o prazer de conhecer, ela é psicóloga, tem muita experiência em mídias sociais, com psicologia clínica, e vai trazer para a gente o tema de hoje. Nossas regras, o microfone sempre fechado, exceto se não for falar. Quem sentir à vontade, por favor, deixa a câmera aberta, é bom poder rever as pessoas. Quando gostar de algum conteúdo, pode aplaudir, pode mandar coraçãozinho. Se tiver dúvida, envia pelo chat do Zoom, e a sessão pode ser gravada. Na verdade, essa vai ser gravada, né, Gabi? Salvo engano, e fica disponível no canal Camis Brasil no YouTube. E quem não puder assistir aqui, pode assistir depois, e recomendo que as pessoas assistam. Essas lives têm sido muito interessantes e muito enriquecedoras. Temos também a Andressa como tradutora em Libras. Então, quem necessita de tradução para Libras, a gente recomenda que selecione com o botão aqui o vídeo, botão direito, selecione a Andressa, marque aqui em Pin Vídeo e a tradução vai ficar presa na tela, disponível o tempo todo. Não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação. No chat, o link vai ser enviado. Essas lives e outras, e o que a gente tem feito, essencialmente vem das sugestões que vocês fazem, e a gente precisa saber se estamos agradando, se a gente está mostrando pontos interessantes, importantes. Então, a gente gosta muito de ver a opinião das pessoas sobre o que a gente fez e retroalimenta toda a nossa coletividade com ideias, com, mesmo que seja estamos no caminho certo, vamos seguir nesse caminho. Aqui, lembrando da campanha corporativa, está tudo bem, você pode estar feliz, estar triste, você pode estar ansioso, pode estar relaxado, frustrado, preocupado, otimista, pode estar muito estressado, pode estar esperançoso. A mensagem da corporação é que, independente de como você estiver, especialmente nesse momento, elevou o estresse da humanidade, a forma que você tiver, está tudo bem. E aqui, o que a gente vai trazer dentro dessa campanha é uma sequência de lives, a gente tem as próximas aqui, já tivemos outras. Aqui pela frente a gente tem como posso entender e vencer esse momento com a família, o que fazer por mim. E 24 de junho, a gente vai falar da vacinação da Covid-19 no Brasil, eu e o Dr. Campos, uma live também bastante importante, 30 de junho, por que priorizar a minha saúde emocional. Não quer demais lembrar o recurso do Conte Comigo, aqui está o telefone, tem o site do avoel.optum.com, a senha é Camis SA.
Caixa Alta, e lá tem uma série de recursos bem interessantes para você testar a sua ansiedade, manter contato, se quiser, com algum psicólogo. Lá tem gente 24 horas por dia à disposição. É sempre bom lembrar que vocês podem, na Sul América, pedir a inclusão em uma série de programas. Tem o alto risco, é um coach individual em saúde, tem o programa da coluna ativa, se você tem uma doença crônica, tem um controle, tem o programa Futura Mamãe, e uma série de outros serviços online que cresceram muito agora durante a pandemia. Agora, tem algumas novidades no Saúde da Tela. Pela tela, algumas especialidades podem ser feitas consultas eletivas online, basta agendar, como cardiologia, pediatria, dermatologia, psiquiatria e outros. Não é só mais aquele atendimento referente à Covid. E por chamada de vídeo, a gente também tem psicólogos, nutricionistas, fono, fisioterapia, tudo pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu tablet. Tem a avaliação de saúde Covid, que é um robô que responde a você respondendo a pergunta, mas se quiser também tem um atendimento com médicos, tem o telefone, tem o site, tem um blog também com muita informação confiável. Aqui sempre eu falo nas lives, né? A gente tem muita coisa errada sendo falada, muita gente que não entende de doença infecciosa que está aí dando opinião para tudo, e a gente está muito exposto a esse excesso de informação com as redes sociais e tudo isso. Então, aqui vai mais uma fonte de informação segura e sem viés, seja para chamar atenção, ou viés político, ou qualquer um. E a nossa live de hoje, a gente vai tratar com a Priscila de um tema extremamente interessante e que acho que todos deviam prestar muita atenção pelo seguinte: saúde mental está muito na moda. A partir de agora, a gente está num ambiente CAMES, mas é hora de tirar o crachá. Agora é uma reflexão para cada um, é uma reflexão para cada pessoa pensar em si próprio. Eu, obviamente, sou um técnico, já teve lives que eu abandonei a técnica e comecei a refletir para mim mesmo. Foi até uma experiência interessante. O que a gente quer é exatamente isso. Esse momento de, caramba, eu estou só tenso, eu sou meio assim, ou eu realmente preciso de alguma ajuda? Essa fronteira não é exata, eu sei que tem muita gente aqui de exatas, não é uma coisa precisa, é algo que vale discussão e que exige uma coisa muito importante de cada um. Humildade. Humildade profunda, humildade da alma, do interior de cada um, e dizer, putz, acho que eu estou passando de alguns limites na minha forma, como eu trato desse negócio que é viver a minha vida, a minha cabeça não está boa. Então, é sobre isso que a gente vai trazer, e a gente conta aí com uma especialista. Vocês sabem que eu sou pneumologista, médico do trabalho, tenho tese em epidemiologia, já trabalhei com muitos psiquiatras, fiz mestrado numa área de psiquiatria, mas não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu convido a Priscila para juntar a gente, trazer a mensagem de hoje. Obrigada pela introdução, doutor Marcos. Bem, boa tarde a todos. Eu sou a Priscila Zanetti, sou psicóloga. Esse ano vai fazer 10 anos que sou formada. Trabalho há 12 anos na área de psicologia, porque eu falo que desde o meu primeiro estágio, que foi remunerado e hard, né, porque eu comecei já na saúde pública, eu conto aí essa experiência como muito válida, porque eu comecei em CAPS infanto-juvenil, então dentro da psiquiatria e saúde pública. Depois atuei mais um tempo, né, em políticas públicas, mais 5 anos aí como estatutária, trabalhei em RH, trabalhei em jurídica, trabalhei em muitas áreas, e hoje que eu trabalho como palestrante e na área, né, da psicoterapia clínica como autônoma. Então, tenho aí uma caminhada e também já fui e sou docente. E hoje vamos conversar sobre quando de fato a gente deve, né, eu devo procurar uma ajuda profissional. E essa ajuda profissional da psicologia,
né, ou até da psiquiatria, caso a gente precise. Então, um especialista de saúde mental. Eu quero começar, né, falando um pouquinho sobre as diversas áreas de atuação do psicólogo. Priscila, só um instantinho. Gabi, você pode colocar a primeira pergunta, por gentileza? Você, Sim, a gente faz isso, Priscila, como a gente conversou, deixa as pessoas se posicionarem e essas respostas vão nos ajudando a saber as visões que as pessoas têm, Ah, etc. sim. Eu até tinha falado anteriormente, né, que eu já preparei a minha palestra já para linkar as perguntas, e aí eu já ia te pedir mesmo. Legal, tá bom. Então, se você quiser, pode fazer isso, que normalmente é o moderador que faz, mas Não, eu pode já seguir ia te fazendo. pedir, ia falar, não, tem uma pergunta aqui, doutor Marcos pode colocar. Eu ia fazer isso, né? Mas ótimo. Então, deu certo. Eu ia... a gente tem 105 pessoas conectadas, 80 responderam até agora. Então, vamos lá, mais 10 segundinhos para vocês responderem. Porque eu ia falar, né, das áreas de atuação. Vamos ver como que tá os conhecimentos de vocês. Interessante. Está meio dividido aí, hein, Priscila? Uhum. Vamos ver, né? Porque eu ia falar primeiro as áreas, né? E depois vinha a pergunta. Vamos ver se é real, né? Aí depois vocês vamos ver se vocês acertaram ou erraram, tá? Mas as áreas de atuação que a gente tem, né? As principais são os recursos humanos, né? E isso em treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, a docência, psicologia jurídica, psicologia do esporte, né, psicólogos dentro aí de tanto de clubes esportivos e de alto rendimento, em atletas de alto rendimento ou atletas de finais de semana, como nós, né? O psicólogo do trânsito, então todos vocês já alguma vez que tem CNH passaram por um psicólogo quando foi fazer lá o psicotécnico, avaliação psicológica para tirar porte ou posse de arma, a psicoterapia clínica, que é a que as pessoas mais conhecem, e tem muitas pessoas que acham que o psicólogo só faz isso, um consultor de carreira, palestras, aconselhamento genético, que é uma área bem restrita e dificilmente as pessoas sabem que um psicólogo trabalha com isso, psicologia social, psicologia hospitalar ou dentro de toda a gama do SUS. Essas são só algumas das atuações, e fora as subdivisões aí por psicologia perinatal, psicologia, né, de acordo com a idade, psicologia oncológica, enfim, que são algumas subdivisões, né, o neuropsicólogo, então são todas essas especializações. Mas uma coisa que eu quero, né, falar aqui da nossa formação é que além dessa formação super abrangente, porque na faculdade a gente já tem uma pincelada de tudo isso, a gente também olha o sujeito de uma forma biopsicossocial. Isso é muito importante vocês saberem, né? Porque um bom psicólogo, ele nunca vai, como a gente diz, psicologizar tudo, né? Então, então o que você está sentindo é tudo emocional. Não, a gente tem que ver todo um contexto. Então, achei maravilhoso, né, essa campanha aí que está tudo bem, né, essa postura da empresa, porque realmente todos esses sentimentos aí, ao longo desses quase 2 anos de pandemia, quem que não passou por tudo isso, né, que está aí, esses sentimentos atrás aí do Dr. Marcos? Todo mundo, né, inclusive eu. Né? Então, tem dia que a gente, meu Deus, não aguento mais, né, vou chutar o balde, a gente chuta o balde e busca o balde, né? Então, e vai se cuidando, e tem dia que está mais estressado, tem dia que está mais tranquilo, mais esperançoso, e vivendo essa montanha-russa de emoções, né? E por que que eu estou pontuando essa questão da campanha da empresa, fazendo esse link? Porque a gente vive uma questão social, uma questão econômica, e tudo isso está afetando também o emocional das pessoas. Eu, como uma boa psicóloga, não posso desprezar isso. Né? Eu não posso simplesmente pegar você, fazer um recorte, te enfiar numa caixinha e te dar um diagnóstico, por exemplo, né? E te colocar num diagnóstico de depressão, estresse, etc., e desprezando esse momento. Então, por isso, o social. E o bio, né, que eu falei, bio, psico e social, né? O bio é a parte biológica, né? Então, tô vendo aí a Silvia, que estava tomando um sol,
Olha que maravilha, né? Então, a vitamina D é super importante, por exemplo, para a gente ter serotonina, né? Então, a vitamina D, ela é super importante para uma série de coisas, inclusive para o nosso humor, né? Nos países mais frios, os países nórdicos, por exemplo, a incidência de depressão, que a gente fala da depressão sazonal, é muito maior do que em países com climas mais quentes. Vocês sabiam disso? Né? Então, isso é uma das coisas, o sol é super importante. Então, é nesse momento que está todo mundo mais preso dentro de casa, com menos sol, saindo. Então, se sentir mais triste é normal, né? Então, às vezes, é uma falta de sol. Então, eu, como psicóloga, tenho que também ficar atenta a isso. Será que não é uma baixa de vitamina D? Será que você não está com alguma questão biológica? Por isso, o biopsicossocial. E estou falando tudo isso, né, porque a gente tem esse tema, né, de como então eu devo saber se eu devo procurar ajuda ou não de um profissional, né? E estou aí me sentindo meio estranho, e assim, se tá tudo bem eu me sentir estranho, cada dia de um jeito, e já que tá todo mundo, né, assim, então tá tudo bem, então não vou procurar ajuda, né? Mas não é bem assim, né? Acho bem importante a gente falar, e principalmente dessa questão da psicoterapia, né? Então, como o Dr. Marcos falou, se tiverem dúvidas, conforme eu for falando, vocês podem ir mandando aí, ele vai me enviando as perguntas. Mas dentro da psicoterapia, né, assim, a gente precisa pensar que quando a gente deve buscar essa ajuda, a gente pode buscar, em geral, em dois momentos, né? Seja para autoconhecimento e melhorar, né, quem a gente é, ou quando estão vindo prejuízos sociais, financeiros, familiares, prejuízos no trabalho. Então, todas essas coisas são alertas. Então, quando a gente começa a sair muito da curva, porque todo mundo aqui tem um temperamento, né? Vocês têm família, mesmo que você more sozinho, você convive com outras pessoas. Seja os seus colegas de trabalho, né? Você conhece outras pessoas. Cada um não tem o seu jeito de ser. Fulano é mais estourado, fulano é mais lerdo, que a gente fala, né? É mais lento, fulano é mais paciente, fulano é mais agitado. Esse fulano acorda cedo, 7 horas da manhã tá cantando. Eu só funciono depois do meio-dia, né? Então, tudo isso tem a ver com temperamento, né? Mas e quando o nosso temperamento, por exemplo, eu tenho uma tendência a ser mais explosivo, e aí você percebe que começou a explodir demais. Isso pode ser um sinal, né, de você procurar ajuda, que é quando o seu temperamento, as suas emoções, elas estão muito afloradas. Quando a gente está tomando decisões, né, que a gente não se reconhece, uma série de coisas que a gente pode pensar. E aí, algumas coisas, né, a gente pensa quando pensa em psicoterapia, e até tem uma pergunta 2 que eu gostaria que o Dr. Marcos colocasse para que vocês respondessem, para eu ter uma ideia. Gostaria que vocês aí assinalassem a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em psicoterapia com um psicólogo. É para pessoas com doenças mentais? É para pessoas que não conseguem resolver seus problemas sozinha? É para qualquer pessoa que busca autoconhecimento? Ou eu não acho que funciona, eu prefiro tentar outras coisas, como ir ao psiquiatra direto. Priscila, até o momento 85 pessoas agora responderam, mais 10 segundinhos a gente finaliza. Uhum. Então, a gente viu, né, que tem aí uma incidência maior em duas alternativas, né, para pessoas que não conseguem resolver os problemas sozinha, ou para quem busca autoconhecimento, que foi a maior. E as outras duas, só algumas pessoas responderam, mas são coisas que as pessoas pensam, né, e assim, mesmo essas outras duas questões, né, que teve menos respostas,
ainda a gente vê bastante gente respondendo, viu? Talvez aqui nesse universo menos pessoas, mas na sociedade muita gente, tá? E quando eu falo doença mental, eu não estou falando de coisas muito graves, né? Aquela uma esquizofrenia ou que as pessoas chamam de loucura, né? Mas talvez, é só para quem tem depressão, só para quem é bipolar, né? Então, tem pessoas que pensam que somente quando se tem um diagnóstico é que você, de fato, deve procurar um psicólogo. E Priscila, posso fazer uma pergunta? pode, Eu lembrei agora, você falando isso, de ter ouvido já de um chefe que não era médico, e a gente, já há muitos anos isso, e ele perguntava, mas esse negócio de transtorno, para mim, se não está rasgando dinheiro, não está maluco, não precisa de nada. O que você tem a comentar sobre essa coisa, que eu acho que muita gente aqui já ouviu também? sim. E até é curioso, né? Porque eu atendi uma pessoa que rasgava dinheiro. E ele era, na verdade, ele tinha mal de Alzheimer, né? Ele não era maluco, ele tinha um problema neurológico, não era psicológico. Então, olha que interessante essa ideia da loucura, né? E é muito triste pensar, e por que que eu falei logo no começo do biopsicossocial, da formação do psicólogo, porque ainda existe um misticismo, né? O meu Instagram é super bem-humorado, e uma das lives que eu fiz lá no ano passado, eu me vesti de cigana, com uma bola de cristal, assim, tipo, tudo que um psicólogo não faz. Porque existe uma ideia, um misticismo, de que o psicólogo não é cientista, né? Então, eu sou uma cientista do comportamento humano. Então, essa ideia, né, que o Dr. Marcos trouxe, se não está rasgando dinheiro, não é maluco, então não precisa de ajuda. Então, porque entende-se também que o psicólogo, ele nem é um profissional que ajuda tanto assim, né? Que psicologia, né, é bater papo, é jogar conversa fora. E que você pode, inclusive, substituir por uma ida ao cabeleireiro, por conversar com um amigo, por pedir conselho em qualquer lugar, né? Então, vocês já devem ter ouvido. Tá lá na cabeleireira, mas eu sou meio psicóloga. O taxista, eu sou meio psicólogo, porque aqui as pessoas desabafam comigo, né? Eu ouço isso direto, né? Então, ou as pessoas buscam escapismos, né? Então, vão consumir bebida alcoólica, vão para balada, compram, né? Elas vão fazer coisas que agradam a si. Tá tudo bem agradar a si. No entanto, é uma coisa paliativa. Na hora, até afaga, né, a tua alma e melhora aquele mal-estar. Só que depois, quando você volta para casa, aquele incômodo volta. E você precisa daquela dose de novo, de seja lá o que você precisou, né? E tanto que na pandemia, quando veio esse lockdown e assim as pessoas ficaram impedidas de conviver, de sair, de fazer as coisas, todo mundo ficou meio perdido, né? Então, como assim? Então, essa história de não preciso, porque não está rasgando dinheiro, não é bem assim, porque a gente precisa também reconhecer que a gente tem uma mente, a gente tem emoções, e o quanto das nossas emoções influenciam e permeiam tudo. As nossas relações, as nossas decisões. Vou dar um exemplo básico. Todo mundo aqui sabe, por exemplo, que fast food faz mal, não sabe? É uma comida nutritiva que nutre o corpo, é cheio de vitaminas, ai que delícia. Não, né? Mas todo mundo consome fast food, nem que seja um dia ou outro, sair num fim de semana, não é? Se a gente tivesse somente escolhas na racionalidade, do que fosse só muito saudável, né? A gente faria. Todo mundo sabe que exercício físico aqui é muito importante, né? Tem que fazer exercício físico, não tem? Pelo menos, né? 3 vezes por semana, uma coisa que. Todo mundo aqui faz? Eu não faço todo dia, 3 vezes por semana. Eu faço exercício em casa, ainda falta, gente. Né? Então, por quê? Porque as emoções controlam a gente. As emoções. Né? Então, a gente tem esse componente emocional. A gente sabe, por exemplo, né, que aquele relacionamento não está dando certo, aquele cara que não presta, aquela mulher que
meu Deus, aquela mulher ali, eu sei que vai ser problema. Mas a gente se envolve. Por quê? As emoções. Se fosse só o racional, né? Então, mas como que eu cuido disso? Quem é que cuida disso, né? Quem que vai me ajudar a ter mais inteligência emocional, a lidar com essas emoções e respeitando a minha personalidade? Porque é isso, não é tipo numa forma e é bonequinho de massinha, como eu falo, a massinha de modelar. Você não vai entrar num consultório e eu vou também te dar conselho e falar, ó, faz isso, faz aquilo. Nunca, jamais. E eu também não vou te dar receita de bolo e nem te modelar igual um bonequinho, né? E pronto, tá, né? Linha de produção. Não, não é isso. Muito pelo contrário. É um processo. Hoje mesmo eu atendi antes de entrar aqui e falei, nossa, é um processo doloroso, né, fulano? E você ainda me paga dando risada, né? Chorando, mas pagando e rindo feliz, né? Ela é isso mesmo, né? Porque é um processo de confronto, né? É um processo de melhorar a si. E é isso que é muito interessante pensar, dessa busca de ajuda, né? Que é de melhorar a si todos esses aspectos. E algumas coisas, né, vêm à mente, igual essa questão de as pessoas que não conseguem resolver os seus problemas sozinhos, que foi a segunda mais votada aqui, né? Então, essa questão de não conseguir resolver os problemas sozinho, muitas vezes impede as pessoas de buscarem também ajuda. Porque, nossa, então eu sou incompetente, né? E assim, o que um estranho tem a ver com a minha vida? Como que eu vou chegar lá, nunca vi essa mulher e eu vou falar da minha vida? Não, né, eu não consigo. Nossa, mas ela vai me julgar? Como é que eu vou falar? Que eu traí meu marido? Não, não posso falar. Como que eu veu falar que, nossa, eu tenho raiva da minha mãe? Né? Estou dando aqui uns exemplos muito simples e que acontecem todos os dias aqui, né, no consultório, mas que é algo muito vergonhoso e pesado, às vezes para a pessoa, na vida da pessoa, e ela tem muita dificuldade, né? Como que eu vou falar que eu gasto mais do que eu ganho, né? Que eu sou descontrolado com dinheiro e que eu engano todo mundo, fingindo uma coisa que eu não sou, né? Então, dou close no Instagram, né? Mas tô totalmente falido, né? Então, são coisas que são difíceis e não tem a ver, é isso que não tem a ver com incompetência, de não sou capaz de resolver os meus problemas, muito pelo contrário, como eu deixei claro, não tem a ver com racionalidade, né? Com, não tenho inteligência o suficiente, ou eu sou burro, não aprendi com as experiências, né? Não tem a ver com isso. Eu dei vários exemplos aqui do como as emoções elas controlam a nossa vida, mais do que a gente percebe, não é mesmo? E por isso que o psicólogo é uma pessoa neutra, é um cientista do comportamento, isenta ali de sentimentos em relação, diferente de um amigo, diferente, né, de um parente, que vai ali, né, dar um palpite de fato e está carregado de emoção, quando você conta a sua história, a gente não, né? Então a gente consegue, assim, com muita empatia, é muito estranho isso, né? Porque a gente é muito empático, muito humano, mas ao mesmo tempo muito frio, porque consegue ouvir de uma forma fria e não se envolver emocionalmente, e isso é maravilhoso. E outra coisa, né, dentro da psicoterapia, eu digo que é um momento muito maravilhoso e muito incrível, e assim, eu comecei a fazer psicoterapia e por isso eu decidi ser psicóloga, aos 15 anos de idade, e nunca mais eu mudei de ideia. Hoje eu tenho 33, né? Então, lá com 15 anos, né, eu vi que aquilo mudou a minha vida, sem mudar a minha vida, do lado de fora. Então é muito muito louco esse processo e é muito legal por você ver que você tem aquela 1 hora, 50 minutos, 30 minutos que seja, que às vezes um plano de saúde, né, você consegue um atendimento de 30, 40 minutos, mas você tem ausência de julgamento, 100% de sigilo, né? Você tem um ambiente protegido onde você, diferente de outros lugares que a gente precisa usar máscaras sociais, porque a gente precisa. Aqui a gente não pode, né? Eu não posso aqui fazer a louca, ficar sendo totalmente fazendo minhas piadas, né? As palhaçadas que eu faço na família, porque aqui estou no meu papel profissional. Eu tenho o meu papel. Você está sendo falsa? Não. Estou sendo totalmente autêntica aqui com vocês, mas aqui estou no meu papel profissional, como aqui vocês, né?
embora vocês estão mais relaxados, né, porque é um momento de cuidado, estamos num ambiente corporativo, certo? Lá dentro da psicoterapia, você é 100% você. Então, é um momento, gente, que só quem já passou sabe o que é isso, né? Então, é realmente muito, muito legal, muito maravilhoso. E uma frase que eu gosto de falar, e até separei aqui para vocês, é quando pensar nessa busca de ajuda. Muitas vezes a gente espera a coisa quase não ter solução para buscar ajuda. Eu gosto de dar o exemplo do carro. Quem aqui tem carro? Ou anda de carro, já teve um carro, enfim. Sabe que existe uma manutenção para fazer, né? Então, a gente troca a pastilha de freio, a gente tem que ficar atento ao óleo, tem que pôr água, busca uma gasolina, né, um combustível aí de qualidade, porque senão isso vai dar um problema maior no carro, e aí você vai ficar sem carro, vai gastar com peça, não é? Então, gente, o custo da manutenção é sempre menor do que o custo do reparo. O custo da manutenção é sempre menor do que o custo do reparo. E a mesma coisa com a gente. Porque senão a gente fica nessa, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. Quando você vê, bateu biela. Igual, né, o motor do carro, bateu biela. Aí você deu aquela surtada com o chefe, eu peço demissão, não sei o que, surtou, bateu no coleguinha aí, pediu divórcio, bateu no seu filho, xingou o vizinho, chutou o cachorro. Você não queria fazer aquilo. Aí depois que você explodiu, você, meu Deus, que eu comprou o que não devia. Quem aqui já comprou o que não devia? Nossa, quando vê, meu Deus, nossa, eu não sabia que passar várias vezes R$ 10 no cartão dava R$ 800. E agora, o que eu faço? Não é? Emoções. Emoções não tratadas fazem a gente tomar atitudes, né, que lá na frente podem causar muito prejuízo. Você queria falar alguma coisa, doutor Marcos? Ah, sim, achei que você queria falar, desculpa. Então, tudo isso, né, é para trazer vocês a reflexão desse cuidado, né? Então, se há algum incômodo, buscar essa ajuda desse profissional, né? E uma coisa que é o meu slogan, tá? Tá lá no meu logo mesmo. Procure um psicólogo para chamar de seu. Eu ia falar isso no final, mas eu já vou falar agora e falo no final de novo. Procure um psicólogo para chamar de seu. Então, assim, lá, por exemplo, na minha página do Instagram, toda segunda-feira eu indico um colega. Porque não precisa ser comigo. Às vezes você não foi com a minha cara, né? E é muito importante ser com a cara do psicólogo. Você não foi com a minha cara, você não foi com o meu jeito, você não gosta da minha linha teórica, ou eu só atendo online, você não gosta, quer presencial, não sei, né? Ah, ou até começou comigo, não gostou, tenta outro, entende? Você vai encontrar um psicólogo para chamar de seu, né? Então, é muito importante também, porque tem gente que chega para mim totalmente desiludido também, viu, gente? Da psicoterapia, da psicologia, porque já teve experiências ruins. Ah, fui, não adiantou nada, rasguei dinheiro mesmo, perdi meu tempo, psicólogo era mais doido que eu, conheço uns psicólogos aí que não tá cuidando nem da vida deles. Pode falar, doutor Marcos. Há uma química aí, né, Priscila? E acho que Totalmente. essa... E quem está no comando é a pessoa. Na verdade, o psicólogo é um suporte para enfrentar a vida e nem sempre vai dar certo, né? Não. Então, essa química precisa funcionar, as pessoas precisam saber que tem essa liberdade e não tem nenhum psicólogo, acho que vai dar certo com todo mundo, né? Não, e é saber isso, né? Então, eu sou muito transparente, até no primeiro contato que a pessoa vem comigo, né? Às vezes, assim, em geral, é por chat, né? Seja WhatsApp ou nas redes sociais, enfim. E eu falo, ó, vamos marcar uma primeira consulta? É para você me conhecer, eu te conhecer, e eu ver também se eu vou pegar o seu caso. Porque também, às vezes, eu não vou com a cara da pessoa, ou eu não quero aquele caso. É um caso que eu não atendo, um tipo de caso que eu não atendo. E eu não atendo, né? Hoje,
assim, depois desses anos eu já posso dizer não, né, para alguns casos. No começo não era assim, né, gente? Né? Porque, olha, 7 anos de política pública eu atendi de tudo nessa vida. Né? Então, raramente eu digo não para um cliente, mas assim, hoje eu não atendo criança, não atendo adolescente, né? Hoje eu só atendo adultos. Então, é uma série de coisas, né? Que é muito importante. E às vezes a pessoa também vem comigo, ó, não gostei, né? Às vezes o preço não bate, enfim, são muitas coisas, né? Horário que não encontra, né? Que não casa. Então, realmente, a pessoa tem que saber que ela tem essa liberdade e que ninguém vai ficar magoado, né? E outra, às vezes o psicólogo foi bom por um tempo, né? Então, super funcionou por um tempo. Depois, não tá, sei lá, não tá mais funcionando, mas também não queria parar a psicoterapia, troca, tá tudo bem, né? Você, de novo, ó, está tudo bem, né? Você é um ser livre. Aqui eu fiz uma listinha de possíveis coisas, até porque eu tô me avançando aqui já para o fim, né? De possíveis coisas que podem estar acontecendo na vida de vocês e que são coisas para pensar de vocês procurarem um profissional, tá? Espera aí, que eu pus no celular. Coisas que o psicólogo pode ajudar. Dificuldade em encontrar sentido na vida pessoal ou profissional. Sabe quando tem aquele esvaziado? Você fala, nossa, quem sou eu? Onde estou? Para onde eu vou? Né? Essas coisas. Ou, tá estranho esse trabalho, não sei o que eu faço da vida. Isso. Problemas de saúde aparentemente sem explicação, como, por exemplo, queda de cabelo, dores no corpo, gastrite, processos alérgicos que não melhoram com nenhum tratamento. Um psicólogo pode te ajudar nisso. Se sentir triste, cansado o tempo todo e sem vontade de fazer nada. Estar confuso com os rumos da sua vida pessoal profissional, que a sua vida pessoal ou profissional estão tomando. Sentir dificuldade em entender seus filhos e não saber mais o que fazer para educá-los. Querer se comunicar de forma mais efetiva com seu companheiro, cônjuge, para resolver conflitos. Se sentir sobrecarregado ou sufocado de qualquer forma. Problemas na autoestima, como se achar feio, ser inseguro, que não é merecedor de amor ou sucesso. Cobrar demais de si ou dos outros, provocando problemas de convivência, não saber lidar com os seus fracassos, não saber falar ou receber um não, ter alguma doença mental diagnosticada por um psiquiatra, como depressão, ansiedade, pânico, etc., ou um transtorno de personalidade, não consegue se controlar na frente da comida, bebida, compras, jogos, sexo, ou em qualquer coisa que perceba que tem um controle sobre você. Aquela coisa te controla e você não controla, né? Então, sente dificuldade de aprendizagem ou concentração, dificuldade para dormir, insônia, que não passa com nada, né? Então, tem síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, e quando ataca, é doído. Então, eu tenho mecanismos que eu já desenvolvi para conseguir. Então, vou mostrar para vocês aqui, do lado da minha cama, ó, aqui os post-it, ó. Porque eu durmo com caneta e papel do lado, porque se eu não boto para fora naquela hora, eu não durmo. Porque ficam os pensamentos. E isso aqui, ó, já é uma dica para vocês. Se vocês têm uma ansiedade na hora de dormir e tal, um caderninho e um post-it ou uma caneta do lado pode te ajudar muito. Bote para fora aquelas ideias na hora. Feche. Com certeza isso já vai te ajudar a descarregar e vai te ajudar a dormir mais fácil. Não é só isso que eu faço, né? Em caso de insônia, a gente tem que investigar mais, tem que ver se é síndrome do pensamento acelerado, tem que ver o que é, né? No meu caso é isso, eu faço uma série de outras coisas ao longo do meu dia, dieta, sem cafeína, a partir de tal horário, meditação, enfim, várias coisas assim, né? Então, aqui são algumas dicas que eu tô dando para vocês. E, mais uma vez, né, todos esses pontos, como eu coloquei aqui, vocês viram, não é nada atrelado com fracasso, com defeito de caráter, com doenças, né? Até eu coloquei ali um ponto de doença, porque pode ser, né, que você tenha mesmo.
e tá tudo bem também, né? Mas as outras coisas, vocês viram que são coisas muito corriqueiras, do cotidiano, do dia a dia das pessoas? E eu me lembro de uma frase muito linda de uma professora, que inclusive eu detestava, mas a frase dela, assim, foi incrível e eu peguei para minha vida mesmo. E isso que me permitiu passear em quase todas as áreas da psicologia. E de hoje ter um conhecimento tão grande assim em tantas áreas. De fato, eu peguei e a professora pegou e falou o seguinte, ela falou, onde tem relações humanas, cabe a psicologia. E é isso, né? Então, se você é um ser humano, você pode ter um psicólogo para chamar de seu. É isso, né? Então, onde tem relações humanas, tem espaço aí para o psicólogo. E se você acredita, né, que aqui nessa palestra se identificou com alguma coisa e quer procurar ajuda, tenho certeza que aí o departamento, né, de saúde vai poder te ajudar. Bem, era isso, né? Encerrei, já está aqui no meu Priscila, tempo. temos algumas perguntas. Pode fazer. O não, a Juliana Oliveira perguntou a diferença entre psicólogo e psicoterapeuta. Faço acompanhamento com uma psicóloga e digo que faço terapia. É mais uma questão semântica, mas acho que é uma chance boa de tirar dúvida, né? Ah, legal. Sim, o psicólogo, ele pode também ser um psicoterapeuta, é só uma modalidade, é o atendimento, né, de fazer a terapia. Tá certo, não tem problema nenhum. Mas nem todo psicoterapeuta é psicólogo. Isso é muito importante. Porque às vezes você vai procurar uma psicoterapia e a pessoa tá lá no Instagram, tem muito, psicoterapeuta. E ele não é psicólogo. Porque a psicoterapia não é regulamentada no Brasil como somente uma atividade privativa do psicólogo. Então, pode ser uma pessoa que fez um curso de fim de semana, pode ser um psicanalista, pode ser um contador, um advogado, uma pessoa que não tem nenhuma formação de psicologia nem psiquiatria, mas que fez algum curso de alguma terapia, como de constelação familiar, que tem bastante. Gente, tem umas coisas que são boas, tem umas coisas que são loucuradas aí. De verdade, eu não recomendo. Por quê? Porque tem essa questão do biopsicossocial que eu acho muito importante. Nós temos uma conversa, né, com todas essas outras áreas, da medicina, da neurociência, da parte social, jurídica, que essas outras pessoas não têm essa base, né? Então, nós passamos 5 anos no mínimo estudando ali o ser humano, é no mínimo mesmo, que é muito pouco, né? Fora o resto. Então, por isso que eu falo, procure um psicólogo para chamar de seu. Se você quer fazer psicoterapia, eu indico sempre que busque primeiro um psicólogo. Se depois você junto quer fazer uma constelação familiar, quer fazer um coaching life e outras coisas assim, ok, né? Mas eu indico sempre, ou psicoterapia com um psiquiatra. Aí tudo bem, porque ele também, né, é uma pessoa que tem um conhecimento, uma base ali. Aqui uma outra pergunta da Cora. Estou numa fase que precisa de algo como hipnose. Isso existe? Funciona? A hipnose existe, a hipnose funciona em alguns casos, no entanto, psicólogos não fazem hipnose no sentido de que a gente não estuda na faculdade. Por quê? Freud começou seus estudos lá em 1800 e tralalá com a hipnose. E ele percebeu que tinham muitos gaps nisso. E ele mesmo já desenvolveu outros métodos, então ficou uma coisa obsoleta, né? Então, já lá no final de 1800, comecinho de 1900, hoje temos outras técnicas para acessar, né? Se você acredita nessa questão do inconsciente e tal, procura um psicólogo que atende na área da psicanálise e você pode acessar o seu inconsciente de inúmeras maneiras, né? Das maneiras, por exemplo, é o ato falho. Quem nunca falou uma coisa quando queria falar outra? Sabe, falou aquela palavra errada, ups, né? Isso é uma manifestação do inconsciente, né? Segundo Freud. Mas você pode procurar um hipnoterapeuta, sim,
mas saiba que isso é um curso livre, tá? Não tem base dentro da psicologia. Ah, mas tem estudos. Ah, tem, mas não é uma coisa que a gente faz dentro da psicologia, tá? Funciona para algumas pessoas, para outros não. Não é todo mundo que é hipnotizável. Tem cérebros, tem pessoas que não simplesmente não entram na hipnose, enfim. Mas, só lembrando novamente, não esqueçam da pesquisa de satisfação. Tamis, obrigado pelo comentário, não apenas ir ao psicólogo, mas estar aberto e disponível para olhar para si e entrar nessa jornada do autoconhecimento. Isso tem tudo a ver com o que eu falei lá no comecinho, da humildade, não, uma humildade não frente aos outros, mas uma humildade frente a si próprio, que acho que é a mais difícil das humildades de se ter, né? E, olhando o que você falou, Priscila, de várias opções, né, o central da hora de procurar ajuda é, de fato, a necessidade de a percepção de que o meu funcionamento não está bom, né, e é muito interessante essa coisa que você trouxe, a gente no exame periódico, todo mundo aqui já fez, a gente pesquisa ansiedade e depressão, e a gente vê aqueles que são mais ansiosos, e sempre aconselho: "Olha, você tem mais esse viés, fica de olho, na hora que isso te atrapalhar a vida, procura ajuda". Então isso vale para todo mundo, que eventualmente a gente já falou isso no autoconhecimento. Muito obrigado, Tamires. A Ana Carolina pergunta: qual a sua abordagem dentro da psicologia, Priscila? É a fenomenologia existencialista. É um nomão feio, mas é uma teoria linda, maravilhosa, fantástica, incrível, e vou falar muito rápido, assim, é uma base densa dentro da filosofia, e a gente acredita na liberdade do ser humano, né? E liberdade pressupõe responsabilidade. Então, acredito que o ser humano ele é livre para fazer as suas escolhas, mas tem as consequências. Mas ele também é livre dentro de um universo limitado, né? Por exemplo, eu sou livre para fazer algumas escolhas. Por exemplo, eu sou livre para estar aqui. Eu podia ter vindo para essa palestra ou não, e não vir, eu teria as minhas consequências. Por exemplo, entende? Mas eu não sou livre, por exemplo, para mudar a cor da minha pele, eu não sou livre para ter nascido em outra família, eu sou brasileira, e eu nasci em dado momento histórico. Tem coisas que, enfim, permeiam a nossa vida e a gente não tem escolha. Coisas que os outros fazem com a gente, você não teve que fazer. Mas, como diz Sartre, um teórico do existencialismo, né? Não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, é isso que a gente trabalha muito, ressignificação. A gente também trabalha temas do existencialismo, que é o quê? Angústia, morte, finitude, alegria, felicidade, todas essas coisas que, né? Quem eu sou, para onde eu vou, onde estou, né? Então, é incrível, é maravilhoso, eu sou apaixonada, eu não só trabalho com o existencialismo, mas eu vivo o existencialismo. Outra coisa, a gente trabalha muito a ansiedade, o aqui e agora. O ontem já passou, o amanhã não existe, a gente só tem o hoje. Então, carpe diem, né? E carpe diem faça valer o hoje, faça o seu melhor hoje, porque a gente tem só o hoje. Então, Isso já melhor... tem 2.500 anos, né? Os gregos antigos já falavam isso. Isso mesmo. Então, qual é o melhor dia da sua vida, sabe? Qual é o dia mais feliz da sua vida? É hoje. Porque é o hoje que você tem. Pelo visto, você não é psicanalista, mas tem uma frase aqui, deve ser da hora que estava falando de Freud, que perguntei dele a frase: não existe ato falho. Não, Provavelmente perguntou se é do Freud do essa frase. Freud, então, eu não conheço, né, se é essa frase dele, mas o ato falho que ele chama, assim, essa manifestação do inconsciente, né? O ato falho é quando você quer falar ou fazer uma coisa e faz outra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu morro de rir. Um ex-professor meu, que também foi meu terapeuta, disse que um dia estava atrasado para ir para um lugar. Ele estava no ônibus. E tinha uma idosa na frente dele, descendo no mesmo ponto.
Em vez dele ajudar a idosa a descer, ele empurrou a mulher do ônibus. Foi um ato. Aí isso não foi um ato falho, isso foi um ato feio, professor. Então, isso é um ato falho, né? Porque o inconsciente dele era isso, ele estava com raiva e ele teve um ato falho. Mas, assim, em geral, o ato falho é em palavra, sabe? Quando você fala uma coisa, nossa, não, falei errado, ou escreve errado, a gente agora põe a culpa no corretor, né? Mas a maioria das vezes é o corretor mesmo, né? Mas a gente... não, queria dizer outra coisa, né? É o ato falho, é isso. Mas esse não existe ato falho, eu não sei se essa frase, se Freud disse isso, como eu não sou dessa linha teórica, a gente se perde um pouco, né? Faz muito tempo que eu saí da academia, então eu realmente não vou saber. Priscila, a Gabriela pediu, o João Carlos Rocha gosta de Sartre, legal, Sartre é o cara. É muito É boa essa maravilhoso. frase. Não importa o que fizeram com você, mas o que você fez com o que fizeram com você. A Gabi pediu para você compartilhar seu Instagram. A Carol já fuçou e já divulgou aqui para todo mundo que está no chat. Que beleza. Vocês são muito rápidos. Eu vou... Posso fazer uma última perguntinha? Claro. Você falou da sua linha teórica, Priscila, e aí eu fiquei pensando, quando eu escolhi um psicólogo, eu não procurei saber, assim, qual a sua linha teórica? Será que quadra dentro do que eu quero ou não? Você acha que o melhor é procurar um psicólogo independente da linha teórica que ele segue, ou a gente fazer como eu fiz? Eu fui na psicóloga, me identifiquei com ela e estou com ela até hoje. Eu acho que você fez o certo. Eu pensei te dizer qual é a linha teórica dela. Acho que você fez o certo, né? Quem se liga muito com linha teórica somos nós que somos da área, né? Ou quem é estudante de psicologia, porque a gente já tem um viés, né? Então, agora, quem não é da área, qualquer área vai te atender. De verdade, assim, eu sou apaixonada por todas as áreas, né? Eu acho que todas são maravilhosas, né? Que a gente tem que escolher uma para trabalhar, né? E a gente escolhe uma que a gente mais se identifica. Mas todas são fantásticas e atendem muito bem, né, as pessoas. E o que é principal é isso. Faz sentido para você? Né? Realmente você se identificou com ela, com o jeito dela trabalhar e tudo? Legal. É isso. A linha teórica não importa, não. Né? Então, o importante é isso. Quem quiser baixar, tem aqui um cartão virtual da Priscila no chat. E o Murilo pergunta se a psicologia pode ajudar na ansiedade. Tem alguma dica para ser menos ansioso? Murilo, fica de olho, a gente já tem live gravada sobre ansiedade, cheio de dicas. E Priscila, acho que aí você pode responder melhor do que eu. Inúmeras dicas, né? Então, nós temos livros, né? Eu tenho live, eu tenho texto, podcast eu ainda não gravei sobre ansiedade, né? Mas tenho muito material lá no meu Instagram. E a psicologia, sim, ajuda, né? E as dicas que a gente tem, principalmente, assim, o que te faz ansioso, né? Então, assim, é um transtorno de ansiedade, né? Porque, assim, tem diferença. O transtorno de ansiedade é uma doença e precisa ser tratada, e aí a gente tem que ver o nível, tem que ver como é que tá. Ou é uma questão mais da personalidade, um pouco mais ansiosa, o que te deixa ansioso, quais são os gatilhos, e a gente vai trabalhar uma série de coisas, né? Tem que pensar, né, que algumas coisas podem deixar mais ansioso, como, por exemplo, consumo de gorduras, açúcares e coisas baseadas em cafeína, aumenta a ansiedade de quem já é ansioso, né? Então, isso é uma coisa. Praticar exercício físico regularmente vai ajudar a controlar também a sua ansiedade. O que mais que pode ajudar? Se você tem ansiedade para prazos, entregar as coisas, então você precisa de ferramenta de organização, né? Como gerir melhor o seu tempo. Não, a minha ansiedade é uma ansiedade social, eu tenho pavor quando eu tenho que chegar e conversar com alguém que eu não conheço. Então, aí é uma questão de timidez, a gente tem que conversar uma outra questão, né? De onde vem isso? Não, a minha ansiedade é relacionada na hora de dormir, né? Aí a gente tem que ver por quê.
que pensamentos que vêm, né? Entende? É muito difícil explicar aqui em 2 minutos, né? Mas procure um psicólogo para chamar de seu, que ele vai te ajudar, assim, vê a live, procura aí o pessoal, né? Que com Aprender a certeza respirar, né, Pri? respirar, meditação, né? Ajuda muito, né? A Ah, respiração na outra live a diafragmática. gente teve uma live só sobre isso, tá, Murilo? Procura lá no canal CB, Camis Brasil no YouTube, que tem bastante dicas sobre isso. A Nossa, gente já meditação, João, é minha vida. Eu faço meditação todo dia, respiração diafragmática, que eu acho que vocês devem ter ensinado, que é essa com o diafragma, né, que estufa a barriga e respira em tanto tempo, solta em tanto tempo. Isso ajuda muito. Isso salva, na verdade, tira a pessoa até de crise de pânico. isso é muito usado por psiquiatras e psicólogos. Então já está dando o nosso horário, né, Gabi? 2 horas. A gente teve bastante gente aqui com a gente, bastante participação. Reforço a necessidade de que a gente precisa, aí não é só o pedido, a gente de fato precisa das respostas de você. A gente precisa saber se está agradando, se está no caminho certo, para onde a gente precisa encaminhar. Agradeço muito a Priscila, espero vê-la aqui de novo em outras lives. E um abraço a todos, essa hora, que foi uma hora de trabalho, mas sem o crachá, enriqueça vocês emocionalmente, tenha sido significativo, e um bom resto de dia para todo mundo, e nos vemos na próxima live. Quero agradecer a todos, muito obrigada pela participação, agradecer por todos vocês estarem aqui. Foi ótimas perguntas, né? E aí mandei o cartão, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, se ficou alguma pergunta. Antes de eu entrar aqui, fiz, caixinha de pergunta lá nos stories do Pergunte a Psicóloga, podemos continuar esse papo por lá também, tá? Então, foi um prazer, espero também estar aqui mais vezes aí com você, Gabriela, Marcos e todos vocês da Camis, foi um prazer. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado, tchau. Tchau. Obrigado, tchau. E a gente depois tem mais detalhes. Agora, eu te aguardo aqui.